Vamos abrir a Escritura no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 a 7 nessa noite. Segundo Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, nosso texto dessa noite. Segundo Reis, do capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, a santa palavra de Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse um servo: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, que cative a nossa atenção e que use, Senhor, esse texto para transformar os nossos corações e nos fazer enxergar a Tua beleza e a Tua majestade em nome de Jesus. Amém. Uma regra de ouro para vocês todos: evite ao máximo pegar emprestado algo de alguém. Especialmente se você não pode pagar por essa coisa emprestada que você pega. Chega a ser impressionante a probabilidade de algo dar errado, como aumenta só pelo fato de que a coisa não é sua e você pegou emprestado. Eu aprendi isso da pior maneira possível, testando, vendo dar errado. Foi lá no auge da minha autoconfiança automobilística, quando eu tinha 18 anos. Todo garoto de 18 anos é super confiante. Você acha o piloto dos Velozes e Furiosos, né? Eu era um deles. E aí eu bati o carro. E aí quando eu bati o carro, meu valente uninho de 2 portas, um no branco, eu bati o carro e eu fiquei sem carro. Graças a Deus eu tinha seguro, mas a estimativa do carro ser consertado era de aproximadamente 30 dias. Só que um dia eu precisava ir para o ensaio da igreja. Eu precisava ir para o ensaio e o carro dos meus pais não estava disponível. Foi aí que eu tive uma ideia genial. E se eu pegasse emprestado o carro do meu tio Marcelo? Ele mesmo. O carro estava lá, um Uno 4 portas, já seria um upgrade, né? Um Uno 4 portas estava lá, ele estava lá na Amazônia, deixou o carro lá e eu falei assim: o carro está aqui, na garagem do meu pai, de bobeira e tal. Se eu pegar o carro, vai ser só uma vez. E olha, é por uma causa nobre. Eu vou servir ao Senhor no ensaio da igreja. E aí, eu fui lá falar com ele, falei com ele, ele autorizou. Pode pegar, tranquilo, pode levar, na boa. E eu pensei, é uma vez só e eu vou tomar cuidado. Autorização pedida, lá vou eu com o carro dele para a igreja, a gente ensaiou, foi tudo lindo, foi ótimo. As músicas de domingo estavam prontas, agora vamos embora para casa. E quando eu chego lá fora, tinha alguma coisa estranha no carro. Algo parecia estar fora do lugar. E aí, o Uno 4 portas, quem lembra, tinha um vidrinho lá atrás, assim, fica atrás da porta de trás. E esse vidrinho, ele estava diferente. Ele estava parecendo meio saliente. Quando eu toquei no vidro, o que aconteceu? Pum, no chão. Arrombaram o carro. Foi a única coisa que eu pensei, arrombaram o carro. Aí eu vou, olho para dentro do carro, olho para o som. Cadê o som? Aí eu corro lá para trás, abro o porta-malas. Cadê o step? Roubaram o carro. Furtaram o carro. Logo, o carro emprestado.
Gente, eu ensaiei anos e anos e anos e nunca tentaram roubar meu carro. Nunca tentaram roubar meu carro. Mas naquele dia que o carro era emprestado, o que foi que aconteceu? Furtaram meu carro. Furtaram meu carro, porque era emprestado. Já disse para você, regra de ouro, não pega emprestado, não dá certo. E aí lá vou eu, todo sem graça, falar para o meu tio que eu vou pagar pelos danos. Só que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, como é que eu vou pagar? Graças a Deus meu pai me ajudou. Um quebrado de 18 anos, servindo ao Senhor, quando o pior aconteceu. Não parece a história que você viu agora? Não parece a mesma história? Um discípulo de profeta, ele pega um machado emprestado e o machado cai na água. Enquanto eles estavam servindo ao Senhor, construindo uma casa nova para os profetas. E a gente logo se pergunta, gente, por que esse tipo de coisa acontece com quem está servindo ao Senhor? Como é que a gente deve agir se for a gente que estiver nessa situação? É isso que nós vamos ver nessa noite. E o que eu quero que você lembre, no final, ao ler esse texto, é que quando as coisas derem errado na sua vida, confie na palavra de Deus. Quando as coisas derem errado, confie na palavra de Deus. É isso que nós vamos ver em 2 pontos. O primeiro deles é que infortúnios acontecem com quem segue a palavra de Deus. Vamos reler os versos 1 a 5. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Nós temos acompanhado os milagres de Eliseu no Reino do Norte, e esse profeta, que era o sucessor de Elias, ele teve porção dobrada do Senhor. Ele tinha pedido isso. Elias falou: se você me vir subindo, você vai ter porção dobrada. E ele teve. Foi tremendamente usado por Deus em várias situações milagrosas. A gente tem acompanhado esses milagres ao longo das semanas. No meio daquele reino em trevas, a luz da palavra de Deus brilhava por meio de Eliseu. O Jordão se abriu. As águas de Jericó ficaram boas de beber. Os rapazinhos zombadores foram comidos por ursas. Israel venceu Moabe. Uma viúva teve seu azeite multiplicado. O filho da sunamita foi ressuscitado. O veneno da comida foi tirado. 100 homens ficaram satisfeitos com 20 pães. E até Naamã, o general Ciro, foi curado de lepra. E a lepra passou para Geazi, o antigo moço de Eliseu, que tinha sido avarento. Veja quanto milagre, veja a ação do Senhor. Só coisa impressionante acontecendo. Era como se o Senhor dissesse a Israel, em meio a tudo isso, por meio do profeta: sigam a minha palavra. Sigam a minha palavra e as maldições da idolatria de vocês vão ser revertidas. Não importa o tamanho da situação, veja quantos milagres, quantas coisas diferentes que o Senhor reverteu. Era como se o Senhor dissesse: eu sou poderoso para tornar a maldição em bênção. Mas aí vem um novo episódio. Agora o infortúnio acontece justamente com quem estava seguindo a palavra de Deus. A escola de profetas estava cheia, e veja a ação de Deus também nisso. Se você lembra, o reino de Israel tinha abandonado o Senhor. Eles não seguiam mais o Senhor, ao ponto de o profeta Elias ter ido ao Monte Carmelo, denunciar aquela nação e falar assim: Senhor, só sobrei eu, não tem mais ninguém. E Deus falou assim: não. Pelo menos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E veja, esses se multiplicaram, porque agora os filhos deles estavam indo para a escola de profetas. Se você lembra dos tempos de Acabe e Jezabel, os profetas eles estavam sendo escondidos em cavernas. E agora não, agora eles estavam lotando uma escola de profetas. Ação de Deus. E aí, algum deles, dos alunos, deu ideia para Eliseu: profeta, esse lugar está muito cheio. Não dá para a gente ficar junto aqui, está muito pequeno. Por que a gente não se junta e constrói um lugar maior? A gente faz um mutirão, cada um corta uma viga,
daquelas madeiras que ficam lá na beira do Jordão, a gente corta uma viga e rapidinho a gente constrói uma casa nova. Ideia nobre, ideia piedosa, você não acha? Eu acho. Ideia piedosa. Pensa só, daria para acomodar mais gente, aliás, primeiro, acomodá-los melhor e ainda para trazer mais gente, se fosse o caso. Mais gente para aprender a palavra de Deus. Coisa ótima. Eliseu também achou uma ótima ideia. Tanto é que ele falou assim, podem ir, vão lá. Só que um deles insistiu com Eliseu. Você não vai conosco também, não? Vai com a gente, por favor. Veja que interessante. Por que você acha que eles insistiram com Eliseu, para Eliseu ir com eles? Eliseu ia cortar madeira também? Não. Eles queriam que alguém que carregava a palavra de Deus acompanhasse eles, os acompanhasse. Eles queriam estar sob a instrução de Deus. Talvez lá eles precisassem de uma instrução de Deus. Eles queriam estar perto da palavra de Deus. E Eliseu aceitou o convite, tudo andando bem, os homens servindo ao Senhor, todo mundo cortando madeira, na companhia, sob a orientação da palavra de Deus. Maravilha, né? Até que algo dá errado. Até que algo dá errado. Pegou emprestado, vai dar errado. Um dos discípulos estava cortando a sua viga de madeira e, de alguma forma, o machado caiu na água. Sabe, já viu o machado, aquelas ferramentas que estão frouxinhas? Pode ter sido isso, né? Bateu, estava frouxo naquela cabeça e voou e caiu no rio. Pode ter sido isso. Pode ter sido aquele também que deixa o machado na beirinha assim, e aí o outro cortando, bateu logo no machado dele, derrubou no rio. Não sei, foi parar no fundo do rio. E na hora que para no fundo do rio, ele grita, ai meu Senhor, o machado era emprestado. Era emprestado. Não pegue nada emprestado. Pensa no desespero daquele seminarista, minha gente. Nem dinheiro para ter um machado ele tinha. E logo o machado dele, que era emprestado. Isso que as crianças vão lembrar, né? Falar assim, não, o pastor disse para não pedir nada emprestado, não. Não foi isso, crianças. Não é o mais importante, não. Logo o machado emprestado foi para o fundo do rio. E talvez você veja a reação daquele homem e você pense assim, esse cara está exagerando, gente. É um machado. Espera aí. Por que ele não mergulhou para procurar? Você já tentou procurar alguma coisa no fundo do rio? Já? Se ele tiver bastante sedimento, se ele for forte, um rio forte, você não vai ver nada. Você não vê nada. Aqui no Lago Paranoá mesmo, para quem já fez mergulho, eu já me aventurei, depois eu conto sobre isso, o tanto de celular, de óculos, de chave e de outras coisas que tem lá no fundo do lago, você não imagina. Você não imagina. Caiu, já era. Com equipamento de mergulho já é difícil de achar. Sem equipamento de mergulho, esquece. Aí talvez você pense, tá, mas era só um machado. Precisa de tudo isso por causa de um machado? Pois é, para a gente era só um machado. Para a gente era só um machado. Mas naquele tempo um machado valia muito. Ferramentas de ferro naquele tempo eram caras. Especialmente em uma nação em declínio econômico, como era o caso de Israel. E ainda mais para um seminarista que não tinha dinheiro para nada, gente. Era caro. Veja como é perigoso o que a gente costuma fazer. A gente diminui a dor dos outros, porque nem sequer se dá o trabalho de se colocar no lugar deles. A gente pensa, a gente vê uma situação com alguém acontecendo, uma coisa ruim, e a gente vê o sofrimento da pessoa e fala assim, isso aí não é grande coisa para mim. Então não deve ser tudo isso. A pessoa está exagerando. Mas a gente não se coloca no lugar do outro, né? Querido, querida, não trate como pouca coisa aquilo que transtorna o seu irmão. Mesmo que pareça pequeno para você. Se coloque no lugar dele para tentar entender a situação. Veja o caso especial desse discípulo. Ele não está sofrendo por um pecado que ele cometeu. Ele está perplexo com o infortúnio que aconteceu. Enquanto ele estava servindo ao Senhor, acontece o pior. E sob a orientação da palavra de Deus, ele está lá servindo ao Senhor, sob a orientação da palavra de Deus, e acontece o pior. Não é pouca coisa. Veja como Deus mesmo não acha pouca coisa. Se Deus achasse pouca coisa, você acha que ele colocaria na palavra dele isso?
O Senhor acabou de evitar um embate, um entrave diplomático entre a Síria e Israel, curando o general Naamã, por meio do profeta. Depois desse texto, se você dá uma olhada na sua Bíblia aí, o que vai ter? Vai ter guerra entre Síria e Israel, do mesmo jeito. Mas aí no meio dessas duas histórias de coisas grandes, maravilhosas, tem a história de um machado que cai no rio. Não parece pouca coisa? Parece, mas para Deus não é, porque Ele colocou aqui. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa. Essa visão que a gente tem de que Deus deve estar muito ocupado resolvendo os grandes problemas do mundo. Não vou incomodar Deus. É um absurdo eu fazer isso, eu orar por isso. Algo tão pequeno. Essa ideia não é bíblica, meus irmãos. Olha aqui uma história de uma coisa que é insignificante. Um machado caindo no rio e Deus acolhendo uma pessoa com um machado que cai no rio. E às vezes você pensa, eu incomodar Deus orando por isso, por essa coisa tão pequena, enquanto tem gente que perdeu tudo no Rio Grande do Sul, enquanto há guerras no Oriente Médio, na Ucrânia, enquanto há cristãos sendo perseguidos. Sim, sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus que faz coisas grandes, Ele está nas coisas grandes, nas pequenas também. Ele vê tudo, Ele está em todo lugar. E sabe o que é o melhor? Se você crê, Ele é o seu Pai. Seu Pai que te ama. O seu Pai que se importa com você, se importa com a sua dor. Mesmo que ela pareça pequena para qualquer pessoa, ela não é para o Senhor. Ela não é para o Senhor. Um comentarista chamado Dale Davis, ele diz, esse tipo de Deus, esse Deus do tipo chefe de empresa que está muito ocupado para falar com qualquer pessoa que não seja muito importante, para resolver qualquer questão que não seja muito grande, não é o nosso Deus. Ele diz, parte da sua grandeza aparece no fato de que Ele atende problemas menores, aos negócios mundanos, às coisas comuns da vida do crente. E Ele diz assim, os cabelos da sua cabeça estão contados. Deus se importa com a cabeça do seu machado. Deus se importa. Mas isso não significa que você não tenha que passar por dificuldade de vez em quando. Mesmo que você esteja servindo ao Senhor, mesmo que você esteja caminhando com Ele, seguindo a palavra, vivendo sob a orientação do Senhor, nesse mundo caído, o que a gente deveria esperar é que machados afundassem o tempo inteiro. Está tudo fora do lugar. Esse mundo está quebrado. E veja, não é uma relação de causa e efeito. Eu estou servindo a Deus, então eu estou blindado de acontecer qualquer coisa ruim. Você sabe disso. Você já viveu o suficiente para ver que não é assim. O certo é a gente pensar, eu estou servindo a Deus, mas eu estou também sujeito a esse mundo quebrado, que tem infortúnio sim, que tem coisas inesperadas sim. Mas sabe o que é bom? Um dia tudo isso vai acabar. Um dia tudo isso vai acabar, porque tem um mundo novinho preparado para nós. Querido, querida, não ache que o Senhor está te punindo quando algo inesperado e ruim acontece contigo. A gente já viu no livro de Jó inteiro que não era isso que estava acontecendo com ele. A gente está vendo isso agora de novo. O discípulo estava seguindo a palavra de Deus, estava sob a orientação de Eliseu, e ele passa pelo perrengue mesmo assim, porque esse mundo é quebrado, porque nós vamos passar por problemas. Mas então o que é que a gente faz quando isso acontecer? É o nosso segundo ponto. Quando os infortúnios vierem, nós devemos recorrer ao Deus da palavra. Vê comigo de novo os versos 5 a 7. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e gritou e disse, ai, meu senhor, por que era emprestado? E perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão,
e o tomou. O discípulo corta a madeira, ela cai, o machado cai na água e você vê a primeira reação dele. Com o que ele vai falar imediatamente? Com Eliseu. Ele clama, ai meu senhor, era emprestado. Por que você acha que de todas as coisas que esse homem podia fazer, ele podia mergulhar, ele podia chamar outra pessoa, podia perguntar onde caiu, podia falar, vamos juntar aqui todo mundo, vamos pular, para ver se a gente acha. Por que você acha que a primeira coisa que ele fez foi ir falar com o profeta? Porque o homem sabia quem era o profeta, ele sabia quem era Eliseu. Eliseu tinha a palavra de Deus consigo. Eliseu era representante do próprio Deus ali. Buscar o profeta, naquela situação, era buscar a Deus. Fala a verdade, essa é a nossa reação quando acontece um problema inesperado conosco? Geralmente não, né? Vou falar por mim, tá? Por vocês não deve ser não, mas vou falar por mim. A gente reclama, a gente fica irado, a gente tenta achar um culpado, a gente tenta resolver sozinho. E aí quando nada mais dá certo, quando parece que não tem mais nada para fazer, aí sim que a gente para e vai orar. Vai pedir a ajuda do Senhor. Percebe que na hora da adversidade, muitas vezes, fica bem claro onde está o nosso coração e a nossa confiança? A nossa fé? A do seminarista estava em Deus. Porque na hora ele corre para o profeta e fala assim, me ajuda. Era emprestado, me ajuda, por favor. E Eliseu se dispõe a ajudá-lo. Ele diz, onde caiu? E o homem diz, ali. E Eliseu vai, corta um pedaço de madeira, joga no lugar, na mesma hora sobe, flutua o machado, o ferro do machado de volta. E Eliseu diz ao homem, pega lá, estende a mão. Ele estende, pega e toma de volta. E aí a gente se pergunta, por que Eliseu usou um pedaço de madeira para fazer flutuar o ferro? Aí, se você tem vindo na EBD, eu vou mostrar de novo as escolas de interpretação, né? Um alegorista diria assim, você não está vendo? Madeira na água. Madeira, o que é madeira? Madeira é a cruz. A cruz foi jogada lá na água e nós ressuscitamos, saímos de lá, no lugar do Senhor. Fica bonito, não fica? Fica bonito demais. Mas a gente viu na EBD, o que é isso? É imaginação. É imaginação. Já os céticos, outra escola, os céticos, eles dizem assim, você não está vendo? A madeira tinha um ímã. Ele jogou lá, o ímã puxou, colou. Simples assim. Plausível, né? Plausível, né? Mas a gente também viu o que é isso. Isso é negar o poder de Deus. Isso é mera racionalização. Tá, então, por que lançar um pedaço de pau para fazer o machado flutuar? Porque Deus mandou fazer assim, ponto final. Porque Ele tem poder para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Um pedaço de pau, você sabe. Tenta jogar um pedaço de pau para ver se vai sair um celular lá do Lago Paranoá. Vai ter gente tentando, né? Essa semana, né? Tenta. Não vai subir o celular. Não vai. Agora, quando Deus diz, joga um pedaço de pau ali. Joga um pedaço de pau, que vai flutuar o machado. Ele vai fazer. Porque não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aliás, veja a atuação de Deus em toda a história. Não foi só no milagre que Ele interveio. Foi o tempo inteiro. O Senhor sabia que aquele discípulo ia passar por maus bocados naquele dia. Ele sabia. Ele escreveu a história daquele homem. Mas quem você acha que garantiu que justamente Eliseu ia estar naquela hora ali? Quem você acha que garantiu? Ou você acha que foi coincidência do povo ter insistido com Eliseu? Eliseu falou assim, pode ir. E eles insistiram. Você acha que foi coincidência isso? Primeiro, deles insistirem. Segundo, de Eliseu aceitar. Não foi coincidência, foi providência. Providência. Deus estava no controle daquela situação. Embora a coisa ruim acontecesse mesmo assim. Aconteceu, não aconteceu? Mas sabe quem estava controlando? Deus. O Senhor estava controlando.
Por quê? Porque assim ele é mais glorificado ainda. Quando seus filhos clamam pela sua ajuda, quando eles recebem na sua palavra a sua orientação, que eles precisam. Não foi assim que a gente viu na história? Não foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus, quando Ele mesmo flutuou no mar da Galileia? O Senhor Jesus anda sobre as águas. Em Mateus 14, a gente viu. Mas quem foi que compeliu os discípulos? No início do texto está dizendo assim: então Ele compeliu os discípulos a irem para o lago. Quem foi? Foi Ele mesmo. Quem foi que deixou o barco sendo açoitado e açoitado e açoitado até a 4ª vigília da noite? Quem foi? Foi o Senhor Jesus. Sabe para quê? Para que eles crescem nele. Para que eles vissem o poder do Senhor Jesus de andar sobre as águas. E para que eles confiassem, principalmente para que eles confiassem na sua voz, quando ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele sempre esteve no controle. O Senhor sempre esteve no controle da sua vida, da minha vida. Foi assim com aquele homem, foi assim com os discípulos. E você acha que conosco vai ser diferente? Não vai. O Senhor tem poder para fazer uma tempestade se acalmar, para fazer um machado flutuar, e para Ele mesmo, ou quem Ele quiser que flutue na água, ande sobre as águas, se Ele quiser, se Ele quiser. Eu te pergunto, você acha mesmo que Ele não dá conta do seu problema? Seja o seu infortúnio como um machado afundado, alguma coisa menor, como um machado afundado, ou algo maior, como uma tormenta que ameaça a sua vida. Se Cristo está contigo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não importa se o final é aquilo que você esperava ou não, mas vai ficar tudo bem. Porque veja um detalhe que a gente não pode deixar de lado nessa história. O que a gente aprende com essa história não é que o machado vai voltar. É quem a gente tem que procurar quando o machado afundar. Deus, o Deus da palavra. Nós devemos buscar o Deus da palavra. É Ele que vai dizer o que é que a gente tem que fazer. É Ele que vai fazer aquilo que trará mais glória ao nome dEle e que será o melhor para nos moldar ao Senhor Jesus. Porque o Senhor nunca prometeu, Ele nunca prometeu que os machados voltariam sempre. Quantas pessoas, meus irmãos, clamaram ao Senhor quando passaram por apuros, estavam servindo a Ele, clamaram ao Senhor e não tiveram aquilo que elas pediram de volta? Quantos missionários se dispuseram a ir evangelizar e eles vão e lá, eles não sequer dizem uma palavra e são mortos por aqueles que eles iriam evangelizar? É porque eles não creram? É porque eles não tiveram fé? Não. É porque era da vontade de Deus que fosse assim. Nisso tudo o Senhor é glorificado. Porque para um seminarista que recebe um machado emprestado de volta, há inúmeros garotos de 18 anos que não têm de volta o som, nem o step do carro. Inúmeros. Todo mundo servindo ao Senhor. Uns têm de volta, outros não. Vontade de Deus. Deus é soberano. E nisso tudo Ele é glorificado. Mas seja qual for o destino, seja qual for o desfecho, Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle das nossas vidas. Por isso, siga o Senhor. Siga a palavra de Deus e descanse na palavra dEle. Mesmo que a palavra dEle te soe estranha. Sabe quando o problema acontecer e você olhar na palavra, Ele vai falar uma coisa e você falar: não é possível. Não, está estranho demais, negócio de jogar madeira na água para ver se flutua, está estranho demais. Faça, Ele não mandou fazer, faça, obedeça. Mesmo que ao seguir a palavra de Deus você perca tudo, mesmo que nada melhore na sua vida, confie no que o Senhor diz para você fazer, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Uns anos atrás a Sara me ligou com a notícia, né? Bati o carro, mas está tudo bem. Esse está tudo bem é a pior parte, né? Quando ela fala que está tudo bem, aconteceu uma coisa horrível.
E realmente tinha acontecido uma coisa bem grave. O sandeiro que a gente tinha, ele aquaplanou ali na descida da PGR, ali próximo à PGR, na descida, e ele começou a girar. Você sabe, tem aquele, passa por baixo da L4 ali, né? Tem os guarda-reios ali, né? Ele começou a girar e bater nos guarda-reios. Pá, 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 pá. Bateu várias vezes, até que uma hora parou. E eu fico imaginando a sensação da Sara naquela hora. Do nada, você está dirigindo, do nada o carro fica desgovernado. E você tenta de algum jeito voltar e você não volta, você só gira e bate, e bate, e bate. E ela não podia fazer mais nada a não ser pedir a Deus que cuidasse dela. E foi o que ela fez. Graças a Deus, Deus a protegeu. Apesar do carro bem amassado, ela só teve alguns hematomas. Mas o carro estava lá, todo danificado. Graças a Deus, nesse caso, a gente tinha seguro. E aí, na hora de fazer o cálculo do conserto, ficou constatada a perda total do veículo. Você imagina que não bateu pouca coisa, né? Seria muito caro para consertar. Eles falam assim, não vale a pena consertar, toma aí o dinheiro, vamos indenizar vocês. E aí vem o engraçado dessa história. O lado engraçado dessa história. Porque essa história não é engraçada, não, mas esse lado é engraçado. A gente queria trocar de carro na época. Mas a gente pensou, vamos vender o carro? Não dá para comprar outro. Não dá para comprar outro. A gente ia perder muito dinheiro se a gente vendesse o carro. Mas com a perda total do carro, o que é que aconteceu? A seguradora pagou tabela FIP. Pagou tabela FIP. Ou seja, a gente perdeu o carro. A Sara passou por uns apuros enormes. Mas no final a gente saiu no lucro. Porque o prêmio foi maior do que aquilo que a gente ia conseguir na venda do carro. Sabe, se você crê em Jesus, essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Do nada vai acontecer um monte de infortúnio contigo. Às vezes coisas simples como um machado afundado. Às vezes coisas mais apavorantes como um carro girando desgovernado, batendo no muro. Mas sabe o que você tem em todas elas? Um seguro completo. Algo, ou melhor, alguém que garante que mesmo que a sua vida dê perda total, o prêmio que te espera é infinitamente maior. Infinitamente maior. É por isso que Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. Tudo isso porque o grande profeta, a palavra de Deus encarnada, o Senhor Jesus, Ele veio até nós. O Senhor nos amou, Ele nos salvou morrendo naquela cruz. Ele foi afogado num rio de ira de Deus, para que nós fôssemos tirados de lá. E agora você o segue, você ouve a sua palavra, você o ama também. E sabe o que é o melhor disso? Ele está sempre contigo. No dia bom, Ele está contigo. No dia mau do infortúnio, Ele está contigo também. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que coisa ruim nunca mais vai te acontecer? Não, de jeito nenhum. Nessa terra maldita, é mais fácil o carro aquaplanar. É mais fácil a doença chegar, é mais fácil o machado afundar, é mais fácil até a morte aparecer e bater na sua porta. Mas sabe qual deles consegue te separar do Senhor Jesus? Nenhum, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Isso sim é que é um seguro completo. Isso sim que é um seguro de respeito. Você crê? Então esse prêmio já é seu. Esse prêmio já é seu. Aconteça o que acontecer na sua vida, Ele está contigo. Ouça a voz de Jesus. Se agarre à palavra dEle e descanse. Descanse, porque no fim vai ficar tudo bem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com os nossos machados afundados. O Senhor se importa. Obrigado porque nós podemos recorrer a Ti e a Tua palavra. Quando as coisas ruins acontecerem na nossa vida, tendo a certeza de que nós estamos seguros, de que nada pode nos afastar do Teu amor. Mesmo que passamos por dias difíceis aqui, mesmo que a luta venha,
Mesmo que a dor persista, mesmo que o machado não volte, o Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar. E nós vamos reinar com Ele. Ó Deus, fortalece a Tua igreja nessa certeza. Na certeza de que o Senhor está conosco. E se alguém aqui ainda não crê, toca esse coração nessa noite, Senhor. Para que creia, para que tenha essa eterna segurança de que estamos contigo e já temos tudo o que nós precisamos. Obrigado pelo nosso Salvador, Senhor Jesus, que já fez tudo por nós. No nome dele que nós oramos. Amém.